Você sabe qual é o valor mínimo para retenção na fonte do INSS? É a respeito desse tema que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Confira! Ao falar do valor mínimo da retenção do INSS, a primeira coisa que a gente precisa fazer é diferenciar a retenção do INSS nos pagamentos a pessoas físicas da retenção nos pagamentos a pessoas jurídicas. E nesse vídeo a gente vai tratar especificamente deste último caso, ou seja, quando uma empresa remunera a outra empresa por um serviço prestado mediante cessão de mão de obra ou empreitada, e incide aquela retenção de 11% ou de 3,5% sobre a nota fiscal da empresa contratada, será que existe um valor mínimo a ser observado pela empresa tomadora? A gente vai ver que sim, e que essa disposição consta do artigo 120, inciso 1º, da Instrução Normativa número 971 de 2009. Vamos conferir o que diz o seu texto. A contratante fica dispensada de efetuar a retenção e a contratada de registrar o destaque da retenção na nota fiscal, na fatura ou no recibo quando o valor correspondente a 11% dos serviços contidos em cada nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços for inferior ao limite mínimo estabelecido pela Receita Federal do Brasil para recolhimento em documento de arrecadação. Durante muitos anos, o valor fixado na legislação como o mínimo para recolhimento em GPS, Guia da Previdência Social, era de R$ 29,00. A partir de 2012, a Receita Federal reduziu esse valor para apenas R$ 10,00, igualando ao mesmo valor que já era fixado como valor mínimo para recolhimento em DARF, Documento de Arrecadação de Receitas Federais. Ainda assim, algumas dúvidas que são apresentadas normalmente nos treinamentos que a gente faz Brasil afora dizem respeito a esse inciso, apesar de ele não ter tanta aplicação prática, já que a maioria dos serviços em que há retenção do INSS na fonte resulta em valores superiores a esse patamar. É por isso que nós vamos explicar o que há de relevante nesse inciso com um exemplo que nós preparamos na sessão e na prática. Confira! Suponhamos que o tomador X, pessoa jurídica, tenha contratado a empresa exemplar para um serviço de pequeno valor, como por exemplo a detetização de seu escritório administrativo. O serviço custou R$ 150,00, mas o prestador se valeu da exclusão de 50% a título de materiais da base de cálculo da retenção previdenciária. Nessa hipótese, de acordo com o artigo 120, inciso 1º da IN 971, a retenção é dispensada, uma vez que a base de cálculo é de R$ 75,00 e a aplicação da alíquota de 11% resulta no valor de R$ 8,25, inferior a R$ 10,00. O primeiro ponto que eu quero esclarecer é que essa dispensa se aplica inclusive para quem é usuário do CIAF. Os órgãos federais, que são clientes sempre presentes em nossos treinamentos Brasil afora, têm a possibilidade de recolher qualquer valor através de GPS, mas eles estão dispensados da retenção que a gente está examinando nessa hipótese, conforme se vê na parte final do artigo 130 da mesma Instrução Normativa 971. Mas vamos imaginar que o tomador X tenha contratado no mesmo mês a mesma empresa exemplar para detetizar as instalações de outro escritório seu, ligado a uma de suas filiais. O serviço também custou R$ 150,00, mas foi objeto de outra nota fiscal, na qual o prestador também se valeu da exclusão de 50% a título de materiais da base de cálculo. Nessa hipótese, a retenção continua dispensada, considerando que na soma das notas fiscais o valor excede ao limite de R$ 10,00? Entendemos que sim, e o principal motivo para interpretarmos assim é que o inciso 1º do artigo 120 da IN 971 fala em cada nota fiscal. Essa expressão não existia nas instruções normativas que tratavam da matéria lá no início. Ela foi introduzida apenas a partir de 2003, com a edição da Instrução Normativa 100 do INSS. Apesar de não estar escrito, nós sugerimos que o tomador do serviço some as notas fiscais para apurar o valor da base de cálculo da retenção, apenas na hipótese de ficar configurada a tentativa de fragmentação do serviço com o objetivo de se esquivar da retenção, o que não ocorreu no exemplo citado.
Então, se ficar evidenciado que o serviço é de um valor maior, mas sem justificativa alguma, o prestador fragmentou a cobrança daquele serviço em diversas notas, aí sim o tomador deve efetuar a soma. Uma última observação. Essa regra também se aplica na hipótese de a retenção ser de 3,5%. Então, se ao invés de estarmos falando aqui de duas notas fiscais de R$ 150 com redução da base de cálculo para 50%, poderíamos estar falando de duas notas fiscais de R$ 500, também com a exclusão de 50% a título de materiais. A retenção de 3,5% sobre R$ 250 seria inferior a R$ 10 e o tomador não seria obrigado a somar as duas notas fiscais, exceto se ficasse evidenciada a tentativa de fragmentação do serviço em várias notas. Eu quero agradecer mais uma vez pela sua audiência e pedir que você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, faça isso agora como uma forma de incentivar a continuidade do nosso trabalho. Você que ainda não colocou o seu nome e o seu e-mail lá no nosso site Foco Tributário, está perdendo a oportunidade de receber por e-mail, em primeira mão, todos os conteúdos que nós publicarmos aqui. Por isso eu quero pedir que você se inscreva no nosso blog e assim também divulgue ele para outras pessoas que lidam com essa matéria. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.